Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 101, Diálogo com as Sombras, o tema Os Médiuns, livro de Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, Hermínio Miranda está dizendo aqui, quanto mais ampla e variadas as faculdades, quer dizer, os dons mediúnicos, a sensibilidade, a percepção, quanto mais, amplas e variadas, mais exposto ficará o médium, o trabalhador, esse seareiro, mais exposto ficará ao assédio dos companheiros invisíveis que se opõem ao seu esforço evolutivo. Pois eu sou a prova viva desses fatos. Quando eu leio ou ouço a respeito das manifestações em Hydesville, das mesas girantes, dançantes, quando eu ouço as histórias da cidade na época do professor Eurípides Barçanufo, na fazenda Santa Maria, os fenômenos de efeito físicos que lá ocorriam, as pancadas, enfim, objetos que voavam de um lado para o outro. Quando eu ouço essas histórias, isso não me comove. Por que isso não me comove? Porque desde criança, desde os 4 anos de idade, que eu lido com esses fenômenos de efeito físico, através da vidência, da audição. Nós morávamos em uma roça, faz parte desse assunto aqui. Porque às vezes as pessoas me veem, como se diz o ditado, existe aquele ditado aqui na Terra. Vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Então às vezes as pessoas me veem e... a vida do Luiz é um mar de rosa. Você não imagina, você não sonha, você não tem noção. A luta que eu travo todos os dias contra os monstros que eu trago dentro de mim, as influências negativas, as perseguições. Mas isso é uma bênção. Essas perseguições são bênçãos, são testes. Então eu me lembro que quando eu tinha 4 anos, morávamos na roça, e a noite toda pedras rolavam em cima do telhado, caíam no chão. Meu pai levantava, abria a janela, porque naquela é janela, e olhava, não tinha nada. A noite toda, pedra rolando em cima do telhado. Não havia naquela residência, não havia eletricidade, era lamparina. Você já ouviu falar em lamparina? Então, com 4 anos de idade, eu conseguia dormir
no meio do meu pai e da minha mãe. Eu não conseguia dormir no outro quarto com os meus irmãos. Porque hoje eu entendo dessa forma, os espíritos me apareciam e me amedrontavam, e eles me apresentavam na forma de monstros e partiam para cima de mim como se fosse me matar. Meu pai e minha mãe não tinham conhecimento, eu não sabia explicar com 4 anos de idade. Os móveis dentro de casa parecia que caía tudo no chão. Meu pai levantava, acendia a lamparina, ia ver, os móveis estavam todos no mesmo lugar. Panela, prato, essas coisas assim. Porque naquela época a pobreza era tão grande, mas tão grande que era uma colher para cada filho, um prato para cada filho e uma panela para fazer arroz, feijão e jabá. Eu tenho que rir do sofrimento que nós passávamos. É motivo de dar risada. Desde quando nasci, perseguido pela erraticidade. De duas, uma, ou porque fiz muitas coisas boas no passado, ou porque fiz coisas que não prestam, mas eu acredito mais na segunda. Coisa que não presta, porque um dia, como eu já disse, perguntei ao professor, o que fui em vidas passadas? Ele falou, tudo, meu filho. Aí eu errei em perguntar para ele, tudo o quê? Ele me disse, tudo que não presta. Então, quando eu ouço as pessoas assim tratando de fenômenos de efeito físico e tudo mais, eu fico pensando assim, gente, mas isso para mim não é novidade. Porque eu enfrentei isso tudo quando criança e eu enfrento até hoje, 2024. Só eu que sei o que eu vejo, o que eu ouço, as inspirações, as intuições, pois tem lá aquelas pessoas que dizem que não são médiums. A gente respeita, mas quantos milhões de pensamentos essas pessoas têm em um dia que não são delas, e sim oriundos de segundos e de terceiros. Pensamentos, inspirações, intuições, os quais, se a pessoa não fosse médium, obviamente, essas intuições, essas inspirações, ele não recebia, não teria. Então as influências, os ataques são enormes. Eu posso dizer, porque só não fui atacado, como continuo sendo atacado até o ano de 2024. De certa forma, isso é válido para todos nós. Mas aqueles que dispõem de faculdades mediúnicas, mais ostensivas, mais sensitivos, estão como se tivessem devassado o seu mundo interior a seres desconhecidos e invisíveis, porque eles nos conhecem, que podem ser bons
e amigos, como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos ou comparsas de crimes hediondos. É óbvio que nós lidamos com ambas as situações, mas é preciso muita fé em Deus, em Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. É preciso bastante paciência, oração. É preciso substituir os pensamentos, as intuições, as inspirações negativas por pensamentos, intuições e inspirações positivas. É preciso se conter. É preciso lutar contra os instintos primitivos. É preciso lutar contra os desejos, as fantasias, as ilusões que o mundo nos oferece. A imposição da mídia. Porque a mídia, ela nos impõe. A sociedade vive sob pressão. Os sistemas elaboram meios de subjugação, o que leva a humanidade a um estado de alienação, alienados, iludidos, enganados pelas coisas materiais passageiras. Por isso é preciso disciplina, responsabilidade, conhecimento, amor, moral. Virtudes essas que, de certa forma, nos faz discernir, separar o certo do errado. Quando criança, é óbvio, no corpo físico, 4 anos de idade, eu conhecimento nenhum eu possuía. Conhecimento nenhum eu tinha. Então, por Deus mesmo, pela assistência espiritual que eu tinha, que eu consegui superar aquele quadro de obsessão através das manifestações físicas, o que, se levado ao conhecimento de um psiquiatra, obviamente eu seria diagnosticado com vários transtornos já na infância, sendo que a realidade era outra, completamente diferente. Compromisso, responsabilidade, perseguição daqueles amigos, vamos assim dizer, que
Eu muitos prejudiquei em vidas passadas? Ou não? Inimigos meus, às vezes não? Porque é preciso entender isso. Nem sempre muitos espíritos nos atacam, nem sempre porque somos inimigos deles e eles inimigos nossos, e sim pelo o trabalho que realizamos aqui na Terra em prol da humanidade. Obviamente, como são eles antiprogresso, procuram de fato atacar, atingir aqueles que se destacam, aqueles que retornaram ao corpo físico para, de certa forma, arrebanhar parte daquelas ovelhas desgarradas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso só a doutrina dos Espíritos nos consola, nos fornecendo condições para que permaneçamos na luta constante e incessante. Pois Hermínio Corrêa Miranda, ele continua dizendo assim: isso me faz lembrar um filme que vi há algum tempo, o jovem herói, pelo esforço de um trabalhador social compreensivo, que acreditava na capacidade evolutiva do ser humano, obteve liberdade condicional, estivera alguns anos na prisão em virtude da prática de assaltos audaciosos, bem planejados e, naturalmente, muito rendosos. Financeiramente, fora o líder de seu grupo, o cérebro da organização, o planejador eficiente e hábil que facilmente submeteu todos os demais à sua vontade. Ao sair da prisão, deseja esquecer o passado. Deseja esquecer o passado tenebroso. Encontra o amor na pessoa de uma jovem e dedica-se a trabalho humilde, de baixa remuneração, mas honesto. É nessa fase de reconstrução íntima e esforço regenerativo que os antigos comparsas o encontram. Começa o cerco, o assédio, com propostas, ameaças e a doce cantilena do êxito material. Tudo é tentado para afastá-lo do caminho da recuperação. Qualquer ardil serve. Qualquer pressão, envolvimento ou oferta. Vale tudo. Seus ex-companheiros de crime desejam-no de volta ao grupo, aos prazeres, às loucuras, à irresponsabilidade. A semelhança com a situação do médium é impressionante, essa história. Seus comparsas não se conformam e, das trevas onde se escondem,
buscam-no incessantemente, né? Isso é particularmente agudo quando a mediunidade começa a desabrochar. É natural o termo desabrochar, né? Porque o indivíduo vai adquirindo conhecimento, então, mediante as situações, é de fato como um botão de rosa que desabrocha. Então é preciso entender que cada pétala de um botão de rosa significa um dom mediúnico, um atributo, uma conquista, através de muito esforço, de muita batalha, de muita luta, de muita disciplina. Os primeiros manifestantes são quase sempre atormentados seres do mundo das dores. Muitas pessoas já me disseram: ai, Luiz, mas eu gostaria de ver espírito conforme você vê. E o meu conselho sempre foi: você não vê espíritos? Não. Continue do jeito que você está. Estude a sua reforma íntima. Mas não queira ver espírito, não. Porque nem sempre ver espírito é o que as pessoas pensam. Porque as pessoas pensam que, de início, o médium, através da vidência, ele começa vendo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Irmã Sheila, né? Joana de Ângeles, espíritos de luz. E não é não. Os primeiros seres que todos os médios videntes mais vê são os espíritos das trevas, sofredores, aqueles que em nosso meio se encontram mais semelhantes às nossas energias, ao nosso conhecimento, às nossas indisciplinas. Os espíritos que os médios de audição mais ouvem são os espíritos zombeteiros, charlatões, impostores. Vocês não imaginam as gargalhadas que eu ouço na minha audição. Os espíritos que me aparecem. Me aparecem muito espíritos com a forma como se estivessem acabado de sair do túmulo depois de um mês de sepultamento. É sepultamento mesmo? Sepultamento. Você entendeu, né? Sepulta a pessoa, enterra a pessoa e depois de um mês, aquele espírito, vamos dizer, eles me apresentam daquela forma. O corpo em putrefação, derretendo todo o corpo. Bicho para tudo quanto é lado, fétido. Eu sinto aquele odor de putrefação. Aparece na minha frente. Seres que suicidam aparecem à minha frente com as cordas no pescoço, vomitando sangue porque ingeriu o veneno, porque se jogaram de um penhasco. Me aparece todo
ali só os pedaços? Às vezes eu vou deitar, olha lá um todo espedaçado em cima da minha cama. Eu faço uma prece e como eu sei que é desse jeito, ó, meu irmão, você chega um pouquinho para lá, porque eu tenho que deitar aqui. E na casa das pessoas que eu chego, que deparo às vezes com essas situações. Então não pensemos que ver espírito, então, tem pessoas que querem ver espírito, quer ouvir espírito, né? Esse frenesi, essa ilusão, quer receber espírito nas casas espíritas, né? Mas quer receber Bezerra de Menezes, quer receber Sheila, Alta de Souza, Bittencourt de Sampaio. Se as pessoas tivessem noção do que elas estão pensando ou pedindo. A base é o estudo. Vamos nos estudar primeiro. Vamos nos evangelizar primeiro. Vamos aprender a lidar com estas situações primeiro em nós, para que no momento exato que a flor desabrochar, estejamos prontos e um pouquinho preparado. Agora, se você quiser um pouquinho do que eu ouço, se você quiser uns 10% do que eu vejo, se você quiser uns 10% dos ataques que eu recebo 25 horas, mesmo orando, vigiando e policiando com disciplina, com paciência, com amor, se você quiser, eu te dou. Você não precisa nem se preocupar, como eles usam o ditado aí, né? Você não precisa nem desenvolver teus dons mediúnicos. Eu dou para você. De graça. Não precisa passar Pix, não precisa passar nada. Eu te dou. É só você entrar em contato comigo. Luiz, eu quero. Eu quero ver agora quem se candidata a receber 10% do que eu passo. Eu quero ver qual o primeiro que vai se manifestar. Luiz, eu quero. Mas veja bem, 10% do que eu vejo, 10% do que eu ouço, 10% do que eu enfrento 25 horas por dia. Agora, 25 horas por dia, pense da seguinte forma: 24 horas e 49 ou 59 minutos, 24 horas e 59 minutos. Só o que não presta, que para mim é bom, porque isso tem me ajudado na reforma íntima. Agora, se você quiser 10% disso tudo, entre em contato comigo. Quem são meus amigos, tem o meu contato, telefone. Quem não é amigo meu, entre em contato no link do Facebook. Está à disposição, tá bom? Agora até o próximo vídeo.